Fala, prevencionista, tudo bem? Prevencionista, por que nós devemos tomar cuidado com a meta acidente zero? Vamos ver aqui. Uma das coisas que a gente deve tomar cuidado com a meta acidente zero é porque a meta acidente zero muitas vezes faz a empresa negar, faz a empresa alterar a verdade legal sobre o que é um acidente de trabalho. A Lei 8.213, lá a partir do artigo 19, ela traz para a gente várias categorias do que é um acidente de trabalho. Ela diz, olha, o acidente de trabalho é o que ocorre a serviço da empresa, causando perturbação funcional ou lesão corporal, que cause morte ou a perda ou a redução temporária ou permanente da capacidade para o trabalho. Esse é o famoso acidente típico, né? Mas ela diz também que o acidente de trajeto é um acidente de trabalho. Mas ela diz também que, mesmo durante o horário de almoço, se o trabalhador sofreu um acidente, é um acidente de trabalho, inclusive fora da empresa. Ela diz também que nos períodos em que o trabalhador estiver fazendo viagem a serviço da empresa, ou viagem para estudo, se ele sair para fazer um curso custeado pela empresa, e se ele sofre um acidente, é considerado um acidente de trabalho. Se o trabalhador sofre um adoecimento ocupacional ou um adoecimento do trabalho, aquilo também é considerado um acidente de trabalho. E aí muitas empresas ignoram totalmente isso na busca da meta zero acidente. Então eles desconsideram o que a legislação traz como acidente de trabalho e mudam a verdade legal para manter o zero. Outra coisa que você deve tomar cuidado com a meta acidente zero é que muitas vezes o trabalhador pode começar a esconder os acidentes quando a empresa trabalha com meta de acidente zero. Entenda, ninguém quer ser o trabalhador que vai zerar a placa de acidentes. Ninguém quer ser o trabalhador que vai zerar o indicador. Então, em nome de não zerar a placa, em nome de não zerar o indicador, muitas vezes o trabalhador esconde o seu próprio acidente. Há vários relatos famosos, como aquele que aconteceu na plataforma de petróleo Deepwater Horizon, até casos mais simples que acontecem em pequenas empresas, como o caso que aconteceu no sindicato onde eu trabalhava, nos quais a empresa, para uma metalúrgica, para manter a placa de zero acidente, ela fazia com que os trabalhadores, mesmo acidentados, fossem trabalhar, para não zerar a placa. Então, obrigava todo mundo a ir trabalhar assim mesmo. O cara batia o ponto, puxava uma cadeira e sentava. Tudo isso para não zerar a placa. Quanto maior a pressão pelo zero acidente, maior é a probabilidade das pessoas começarem a esconder os acidentes. Inclusive, há pesquisas dizendo que quanto menos acidentes a empresa tem, maior é a probabilidade da empresa ter uma fatalidade. Porque os pequenos acidentes, os acidentes leves, levam as pessoas a ficarem atentas sobre a segurança. Enquanto, quando a empresa passa muito tempo sem acidente, as pessoas relaxam, as salvaguardas são diminuídas e a possibilidade de um acidente grave é iminente. Outro efeito perverso que deve levar a gente a tomar cuidado com a meta acidente zero é culpar o acidentado. Todo mundo olha para o acidentado quando o indicador zera. Quem foi que zerou o acidente? Quem se acidentou? Certamente você que trabalhou ou trabalha numa empresa que tem pressão por zero acidente, onde isso é valorizado, você sabe que isso acontece. Quando acontece acidente, todo mundo pergunta quem foi. E ninguém quer ser a pessoa a ser apontada quando o acidente acontecer. Então, culpar o acidentado é mais um dos traços, mais um dos efeitos perversos, nocivos da meta acidente zero. Outro problema da meta acidente zero é esperar pela perfeição. Para eu ter acidente zero, eu preciso que o meu processo produtivo seja perfeito. Eu preciso que as pessoas sejam perfeitas. Eu preciso que os equipamentos sejam perfeitos. Eu preciso de um cenário perfeito onde nada dê errado para que ninguém se acidente.
E a gente sabe que na vida real é muito difícil disso acontecer. Sim ou não, prevencionista? Eu moro numa casa onde tem eu, a esposa e 3 filhos. 2 são crianças. E a gente sabe, até na casa da gente, é meio difícil você ficar sem nenhum acidente durante muito tempo. Uma casa com 5 pessoas, dificilmente você vai passar um ano sem ter nenhuma ocorrência de acidente. Mas na empresa vai. Numa empresa com 300, 400, 500, 1000 trabalhadores, você vai conseguir ficar um ano sem acidente lá. Por isso que muita gente desconfia das empresas que passam muito tempo sem acidentes. Porque se nem numa casa com 5 pessoas a gente consegue ficar muito tempo sem acidentes, quem dirá numa empresa com máquinas, produtos químicos, vários turnos de trabalho e centenas de pessoas trabalhando ao mesmo tempo. A meta acidente zero ainda leva a gente a focar no que dá errado. E aí você só foca num percentual pequeno do que acontece na operação. Inclusive, o Eric Honegger, ele disse que o que dá certo durante o processo produtivo é 95%. Ou seja, em 95% do tempo, as coisas dão certo. Em apenas 5% do tempo, as coisas dão errado. Então, quando eu foco em acidente, quando eu foco no incidente, eu estou focando em 5%. E estou ignorando os 95% de onde tudo deu certo. Mas se eu focar naquilo que é certo, se eu focar em entender aquilo que dá certo, invariavelmente eu vou, por tabela, conseguir evitar o que deu errado. Focar no que dá certo, então, é muito importante. Certamente até mais importante do que focar no erro. Não tem como fazer gestão de segurança focando no erro. Não tem como fazer gestão de segurança focando no acidente. Não tem como, por exemplo, uma pessoa que quer ter um casamento saudável ficar analisando divórcios. Não. Uma pessoa que quer ter um casamento saudável, ele vai analisar casamentos saudáveis e não divórcio. Se eu quero que o meu ambiente continue produzindo relativamente seguro, eu tenho que focar em aumentar a segurança. Aumentar a segurança daquilo que já está até funcionando e não esperar a ocorrência de um acidente para aí sim falar, temos que fazer alguma coisa. Espero que essas reflexões tenham feito sentido para você. Espero que você olhe com mais cuidado em relação aos efeitos ruins da meta acidente zero. E se você quiser falar conosco sobre isso, entre em contato através do site nestorwneto.com. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da SOC. O SOC é o software de SST mais completo e robusto do Brasil, trazendo para você a solução completa em saúde e segurança, para você cuidar do seu PGR, para você organizar o seu GRO, para você cuidar do seu inventário de risco, do seu PCMSO, do seu ASO, enviar as informações do E-Social e muito mais. Quer saber mais sobre o SOC? O link para ele está no primeiro comentário fixado e também no campo de descrição desse vídeo. A gente se vê na próxima, se Deus quiser. E se você quiser deixar para a gente alguma sugestão de pauta, escreva aí abaixo que a gente vai estar analisando a sua sugestão e, quem sabe, gravando um vídeo para responder a sua dúvida ou para refletir sobre algum tema de saúde e segurança que você julgue interessante. A gente se vê na próxima, se Deus quiser. Falou-se!